Ok, pessoal. A falsa sinalização de virtude é um dos problemas mais comuns que nós temos hoje no nosso Brasil. O que acontece são que indivíduos que creem serem superiores aos outros por conta aí por exemplo, conceitos morais ideológicos. Os caras são de esquerda, por exemplo, ou são de direita, por exemplo, leem lá seus livros orientadores e creem que por causa daquilo eles são moralmente superiores aos outros. E a partir daí começam a tecer uma série de críticas, de uma série de comentários que visam destruir ou até mesmo arrebentar com a reputação e com o trabalho de outras pessoas. Geralmente, as pessoas que se utilizam de uma falsa sinalização de virtude são os indivíduos, né? São as pessoas que estão em uma condição de vida um tanto quanto confortáveis. Afinal de contas, para você poder pagar de superior, para você poder castigar os indivíduos, né, de acordo com aquilo que eles pensam, você tem que ter uma qualidade de vida relativamente boa. Porque se você estiver passando fome, se você estiver aí com conta atrasada, se você estiver aí com um monte de problema urgente te pegando, você não vai ficar julgando os outros na rua, ou na internet, ou em qualquer lugar que seja. Entretanto, uma série de indivíduos, geralmente jovens também, de uma classe social, que não digo que é rica não, mas é confortável. Uma coisa que a gente tem que parar de pensar é o seguinte: riqueza são termos bem relativos hoje. O que acontece é, em um determinado grupo na internet, riqueza é puramente dinheiro, ponto. Em outro grupo, riqueza é tempo livre, ponto. Em outro grupo, riqueza é poder fazer o que quer, ponto. Riqueza e sucesso hoje em dia são definidos baseado naquilo que cada indivíduo quer para sua vida. De qualquer maneira, retornando, o que acontece são que indivíduos que possuem uma qualidade de vida confortável, que são ricos de certa forma, eles começam a se auto-intitularem justiceiros. É aí que a gente começa com os fenômenos da justiça social, né, virtual, quando grupos de pessoas geralmente alinhadas a ideologias de esquerda começam a atacar indivíduos que pensam diferente. Eu acho isso tudo uma grande patifaria, obviamente, né? Cancelamento, você se juntar com outras pessoas na internet para poder atacar indivíduos que basicamente apenas pensam diferente de você, é ridículo. Você simplesmente querer atacar indivíduos que têm um posicionamento e opinião diferente da sua é ridículo. Entretanto, isso é o que mais acontece. É claro, né, o cancelamento hoje virou uma faca de dois gumes, porque o problema é, quando você faz uma falsa sinalização de virtude, fica evidente a sua hipocrisia. Então, o indivíduo que ele gosta de fazer essas coisas, geralmente ele cai no conto do hipócrita. Ele acredita que ninguém está olhando para ele, vendo tanto que ele está hipócrita. Ele acredita que ninguém está vendo para ele, está ouvindo o que ele está falando e não está vendo o que ele está fazendo. Ele realmente acredita nisso. E ele realmente acredita que ele tem um dom supremo para poder estar em cima dos outros, para poder estar, né, julgando e especificando como a sociedade deveria agir. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu parto do pressuposto que é o seguinte: todo indivíduo deve viver a vida da forma que ele acha adequada para si e ponto final. Ele não tem que responder a regras sociais, ele não tem que responder a regras religiosas, ele não tem que responder a regras políticas só por causa, né, da vontade alheia. Não. A vontade dele, a vida dele e os objetivos dele vêm em primeiro lugar, né? Então, assim, quando eu me posiciono dessa maneira, o que eu estou falando basicamente? Que o falso sinalizador, DJ, né? Que o falso sinalizador de virtude, ele é um grande de um filho da puta que quer que os outros vivam a vida que ele acha que é adequado. Todo mundo tem um amigo vegano, um amigo vegetariano que tenta ficar empurrando isso, né? Todo mundo tem um amigo comunista, um amigo esquerdista que tenta ficar empurrando essa porra. Todo mundo tem um amigo crente que fica tentando empurrar a religião dele pra cima de você. Isso é comum. Você já sabe como é que é. O sinalizador de virtude não diferencia. Na verdade, sinalizadores de virtudes, a tendência que eles têm é de empurrar a vida deles pra cima de você, né? Inclusive, né, em questões legislativas aí, né? Hoje em dia no Brasil nós podemos ver aí grupos de vegetarianos e veganos que querem proibir carne. Tem um estado aqui no país que, em algumas segundas-feiras, em todos os edifícios públicos, é a segunda sem carne. Sempre com desculpa de comer ambiente, sempre com desculpa de que é mais saudável, né? A realidade é o seguinte: as pessoas acreditam que todas devem seguir aquilo que elas pensam, esses grupos específicos. Então as coisas começam a serem estruturadas de maneira que agradem a eles, em detrimento, obviamente, né, da vontade alheia dos outros indivíduos. Isso é um erro crasso.
Por isso que as sociedades entram em conflito eventualmente. É por isso que guerras civis começam a pipocar na sociedade. Porque os indivíduos simplesmente não conseguem respeitar o modo de vida dos outros. Né? E aqui eu não estou sendo liberal, não. Não se trata de uma questão de ser liberal ou de ser conservador. Se trata de uma questão de você aplicar o bom senso e poder usufruir da liberdade que lhe é garantida constitucionalmente. Ponto. Se trata disso. Né? Você pode viver a vida da forma que você entender. Você quer entupir o cu de pinga? Entope. Você quer encher a cabeça de maconha? Encha. Você quer ir pra balada, ficar com 200 pessoas diferentes? Fique. Entretanto, essas ações, né, originarão consequências e você tem que estar apto a lidar com essas consequências. Da mesma forma que eu aqui, ó, conversando com o celular, né, espalhando a minha mensagem, que para muitos é fascista, é bolsonarista e por aí vai, haverão consequências para mim. Né? Não se pode hoje em dia, obviamente, expor aquilo que você pensa de uma maneira adequada na rede social. Você é perseguido por isso e sofre por isso. Entretanto, nós fazemos mesmo assim, não é mesmo? De qualquer maneira, os falsos sinalizadores, eles têm a tendência de apontar pequenas falhas dentro dos discursos dos seus inimigos e transformar aquelas pequenas falhas em uma coisa gigante. É o famoso tempestade em copo d'água. É o famoso tempestade em copo d'água. Geralmente aí, né, nós vemos que as pessoas que são perseguidas e que são atacadas são do espectro de direita. Em grande parte, né, essas pessoas elas são censuradas, elas são caladas, né, e principalmente elas têm sua reputação destruída. Né? A intenção aqui é fazer com que a sociedade, a mesma sociedade que o pessoal diz, né, que essa galera filha da puta diz que é opressora, que é preconceituosa e tal, a intenção deles é fazer essa sociedade punir os indivíduos que eles discordam. Uma coisa curiosa, né? Afinal de contas, a pessoa odeia a sociedade, mas está disposta a usar dela para poder foder os outros. Que no final das contas, sinalizadores de virtude, o que eles querem é foder você, foder a minha pessoa e foder todo mundo que está diferente deles. Esse é o grande ponto aí. No final das contas, em um certo determinado nível da sociedade, né, não se trata mais de ideologia, não se trata mais de vontade de transformar as coisas para melhor. Se trata mesmo em poder. No quanto poder você consegue acumular. Então a pessoa começa a acumular um poderzinho dentro do Twitter, por exemplo, e ela já começa a usar aquilo para poder foder os outros. Essa é a intenção. Sempre com a justificativa de estar fazendo o quê? Algo maior. É foda isso. Acontece. Nós temos que ficar espertos com isso. Né? E simplesmente ignorar. Ignorar. Esse é o grande ponto. O sinalizador da virtude, ele perde o poder quando ele é ignorado. Ponto. O problema da bolha do cara é que ele acha que a bolha dele geralmente é maior que as outras e é mais importante. Obviamente, a tendência da pessoa a acreditar, né? Quem faz essas merdas, quem tá julgando os outros aí, tende a acreditar sinceramente que o modo de vida dele é melhor que o dos outros. Então a bolha dele, na cabeça dele, é grande. Então ele tem um determinado movimento dentro daquela bolha e consegue se sentir poderoso e utilizar daquele poder, entre aspas, para poder foder quem é de fora da bolha dele. Só que o máximo, na grande maioria das vezes, né, o máximo que acontece é que ele simplesmente xinga uma pessoa de fora da bolha dele, para as pessoas dentro da bolha dele, a outra pessoa vive a vida de boa. Às vezes até ganha com isso, né? Nós temos aí uma série de cancelamentos que saem pela culatra. Na realidade, o sonho de muitas pessoas hoje é serem canceladas, né? Porque o cancelamento é você aparecer na Rede Globo, né? Mídia de graça, marketing de graça. Você espalha a palavra, você potencializa a visão, né? A sua visão e a sua mensagem. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, né? E no final das contas, o que acontece muito é isso. Até que ponto o indivíduo está disposto a ir para poder potencializar uma determinada mensagem. Né? Então, concluindo este assunto, né? A falsa sinalização de virtude é uma estratégia nefasta, é uma estratégia que visa simplesmente destruir as outras pessoas e que pode trazer consequências contrárias ao esperado. Como eu disse, você pode tentar cancelar uma pessoa porque você acha ela filha da puta. Na realidade, você simplesmente está fortalecendo ela, porque você está difundindo a mensagem dela por meios infinitos aí. Chega um momento que perde o controle. Mas é só um vídeo curto mesmo aqui. Vamos pro próximo.